vídeo de hoje eu fiz uma lista com 5 livros que você precisa fazer a leitura ainda em 2023, caso não tenha lido eles antes ainda. Não perca tempo, pois essas leituras aqui eu li durante esse ano e foram leituras excepcionais. Sabe aqueles livros que me deixaram assim, sem querer largar a leitura e ler até o final? Aquele devorar páginas? Foi isso que aconteceu comigo nessas 5 leituras e eu decidi trazer essa lista pra você que ainda quer fazer uma leitura bem incrível nesse último mês do ano. Antes de eu comentar pra vocês esses 5 livros, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal. Se você gosta de romance e de suspense, você vê o canal certo. Também não se esqueça de passar lá nas minhas outras redes sociais. Todas elas estão como Pets Livros. Confesso pra vocês que o mês de novembro e outubro eu estive um pouco off nessas redes porque eu troquei de emprego, mas vem aí Bruna Blogueirinha, então não se esqueçam de seguir nas redes sociais. Agora chega lenga-lenga e bora, porque tem muita indicação boa no vídeo de hoje. Começando com um suspense que eu fiquei em surto. E eu estou falando de A Ilha. Esse aqui é o mesmo autor que escreveu A Corrente. A Corrente eu já tinha escutado muitas críticas negativas de leitores que não tinham gostado, mas eu fui ler A Ilha e, gente, eu me surpreendi. Olha a quantidade de marcação. Eu fiquei em surto lendo esse livro, criando 1000 teorias e surtando com a personagem principal, com a família nessa história. E foi o primeiro livro, inclusive, lido pelo Clube Fuja da Record, que é um clube de graça de livros de suspense e mistério. Caso você queira participar, basta ir lá no Instagram da Record, ou se vocês quiserem, tem um destaque no meu Instagram escrito Clube Fuja, que aí você consegue acessar o Telegram, tem vários sorteios durante o mês, e todo mês fazemos uma leitura, ou a cada 2 meses, é um mês e meio mais ou menos, a gente lê um lançamento do gênero e faz um bate-papo pelo Zoom. É muito bom. E aqui a ilha, a gente vai ter uma família que tá fazendo uma viagem. Eles estão assim, de boa, fazendo uma viagem na Austrália, até que eles decidem fazer uma excursão e conhecer uma ilha privativa para ver koalas, animais típicos da região. Só que tem um detalhe, para você entrar nessa ilha precisa ir de balsa. E a balsa, o único meio de transporte, então, é fornecido pela própria família que administra, que é proprietária dessa ilha privativa. Eles vão embarcar nessa aventura, conhecer um cara na estrada, tá? Percebem que o celular não tá funcionando o sinal e mesmo assim eles se aventuram. Aí vai acontecer um grande acidente, uma catástrofe, que vai fazer com que essa família simplesmente fique na mira dos donos dessa ilha. Aqui a gente tem um médico, que é o Bill, a gente tem 2 adolescentes, uma de 14 anos e outro de 12 anos, e a gente tem uma jovem, que é a Hunter, acho que é assim que se pronuncia, e pra mim ela é uma das personagens mais fodásticas do ano que eu li, porque a bicha é tipo assim, foda, é esse o sinônimo, porque ela é já mais jovem se comparado com o marido, ela é a madrasta dessas crianças, essas crianças odeiam ela e do nada ela vai ter que se virar para salvar a própria pele e dessas crianças e sobreviver ao meio de um país que você não conhece, um ambiente super hostil pelos animais que habitam ali a ilha, como o tubarão e outras coisas, bem como eles serão caçados pela família proprietária dessa ilha. Então, gente, é tiro e porrada e bomba. Esse livro é assim de explodir cabeça. Tem cenas de violência assim que tu fica assim prendendo fôlego e tu fica com muita sede lendo esse livro, porque eles precisam sobreviver nesse ambiente. É incrível, e se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a minha experiência de leitura, tem resenha aqui no canal, é só pesquisar. E esse foi 5 estrelas, super favoritado. Na verdade, todos os livros que tem aqui nessa seleção são favoritados. E é isso, bora pro próximo. O próximo é um drama, que é As Mentiras que Nos Unem, da Emily Giffin. Eu li esse livro, acho que foi em março para abril. Eu li com o clube de leitura da Ajuda dos Aniversários. E esse aqui é um romance, só que beira mais ao drama. Aqui a gente vai ter algo relacionado, como vocês podem imaginar, às Torres Gêmeas. E aqui a gente vai ter uma moça, que é uma jornalista. Ela tá lá, um belo dia, ela conhece um cara num bar. Ela começa a se relacionar com eles começam a ter um relacionamento amoroso mais, assim, vamos dizer, um namoro mesmo.
Só que meses vão se passar desse relacionamento e vai acontecer essas catástrofes aqui, que foi o 11 de setembro. E a nossa personagem vai se questionar se ela realmente conhecia esse namorado. Sabe por quê? Porque ela não vai ser a única a procurar por ele depois desse acidente. Pois é, ele trabalhava no prédio em questão, e aí quando veio a tragédia toda, a nossa personagem começa essa busca incansável para descobrir se ele estava naquele momento das torres, se ele não estava, enfim, até que ela se depara que ela não é a única, que tem outra pessoa procurando por ele. E aí, será que tudo que ela vivenciou nesses meses anteriores de troca, de carinho, de amor, foi verdadeiro? O que ele não estava contando? Qual é a verdadeira história desse cara? E, gente, é de explodir cabeça esse plot aqui desse drama. Passei muito ranço e eu quase não favorito esse livro. Mas no final, a escrita da Emily é tão envolvente que eu lembro que era a meta do clube e eu sentava pra ler, tipo, em 2 horinhas. Eu não via passar o tempo. Pra mim parecia que eu tinha lido, sei lá, nem 10 minutos. E quando eu via, eu já tinha batido a meta. Então, assim, é uma leitura muito fluida. Eu gostei muito porque a gente vai ter a passagem de tempo desse livro sendo escrito em 2001. Então é muito engraçado ver algumas coisas. Gente, vou fazer 30 anos. Então tem muitas coisas aqui que foi da minha infância. Eu lembro até hoje a tragédia passando na TV. Então assim, tem coisas que naquela época eu já sei que existiram. Por exemplo, não existia essa facilidade que é hoje a questão da internet, do telefone. Não tinha o WhatsApp. Não tinha assim como você ligar a FaceTime com alguém. Então tem várias coisas que eu achei muito legal ler um livro que se passa aí no início dos anos 2000. Porque a gente vai ter essa dificuldade de comunicação, principalmente. Às vezes eles se comunicavam muito por e-mail. Então, tipo, foi meio nostálgico e eu gostei bastante. E mesmo sendo algo, assim, antigo, entre aspas, a escrita foi super fluida, muito legal. Tem vários apontamentos aqui abordados que envolvem o machismo, a questão que envolve o corpo da mulher e a nossa personagem para tomar determinadas decisões. Mas que eu tinha que pensar com um pensamento antigo, porque realmente acontecia muito essa pressão da família. Ainda existe até hoje, mas existia muito mais naquela época. Eu amei as referências a Friends, então se você gosta de Friends vai ser um prato cheio pra você. Não que tenha tantas pra se tornar cansativo, mas tem algumas referências bem legais. Enfim, gente, foi meu primeiro contato com a escrita dela, eu adorei. E é isso. Esse livro aqui, se não me engano, eu não lembro se eu dei necessariamente 5 estrelas, mas eu favoritei. Ou eu dei 4 estrelas e meia ou 5. Preciso conferir meu Scooby. Mas é isso, bora pra próxima indicação. E antes de ir pra próxima indicação, se você quiser comprar qualquer um desses livros, todos os links estarão aqui na descrição. Mas caso você queira comprar qualquer outra coisa no site da Amazon, não se esqueçam de utilizar o meu link. Basta o carrinho estar vazio, vocês clicam no meu link e procuram o item desejado. Pode ser livro, pode ser uma cadeira de computador, pode ser um remédio de vermes e pulgas pro seu cachorrinho. Não importa, qualquer coisa já me ajuda bastante a criar conteúdo aqui no canal. Agora a próxima indicação vai ser um suspense novamente. E agora a próxima indicação vai ser um romance que eu li durante o mês de novembro e que, sem dúvida alguma, se tornou o favorito da minha autora favorita nacional de romance. E eu estou falando de O Beijo da Neve, da Babi A7. Sim, saiu recentemente uma resenha sem spoilers sobre o que foi O Beijo da Neve. E sério, eu fiquei em surto, em transe. Esse livro aqui, gente, dava 3 horas da manhã e estava eu lendo ele. Eu trabalhava, tinha que acordar 4h30 para trabalhar no dia seguinte. E foram 2 dias assim consecutivos, virando a noite, fora que acordava pensando nele, eu ia trabalhar pensando nesse livro. Então assim, foi surreal. Foi igual chiclete, grudou e não quis sair mais da minha cabeça. Aqui a gente vai ter alguns clichês românticos, principalmente o Enemies to Lovers, o Slow Burn. Pra quem não sabe, Enemies to Lovers são inimigos para amantes. Esses dois aqui, eles vão ter umas certas desavenças decorrente a uma situação em específica do passado. A nossa mocinha detesta nos dias atuais o mocinho, só que no passado ela já teve uma queda por ele, mas hoje em dia ela odeia ele. E aí vai surgir a oportunidade para eles serem casais
na patinação. Porque ele era um patinador extremamente conhecido e renomado, só que ele ficou 5 anos sem aparecer, estava escondido da mídia, ninguém sabia onde estava ele, e ela, em contrapartida, teve um acidente que fez com que ela ficasse impossibilitada aí de fazer patinação por 6 meses, mas logo depois aconteceu outras coisas da vida, e quando se viu, passaram-se 3 anos que a mocinha não botavam patins e ela estava voltando às quadras e a fazer competição, e aí ela precisava de um parceiro, e aí surgiu a oportunidade dele e seu parceiro. Então a gente vai ter esse ambiente se passando aí no Canadá, nesse frio, na neve, essa questão da patinação artística, eles sendo inimigos, mas a gente também vai ter um slow burn, que é quase aquele banho-maria, vamos dizer assim, cozinhando bem lentinho. Pois é, o relacionamento demora pra vingar no sentido do tete-a-tete entre eles, mas quando acontece é fogo no parquinho. Esse livro é mais 18 e a Babi escreve um hot muito bem. Mas se você não gosta de hot, tudo bem, você consegue pular as páginas sem perder nada também da história, e não é algo assim constante, é super na medida. E é isso, gente, um livro super fofo, maravilhoso, e eu só vou falar isso porque se você quiser saber mais, vai lá ver minha resenha. Um suspense que me fez ficar surtada no mês de maio foi o caso do Maníaco de Salvadorenga, livro esse que é nacional também. Olha, então das minhas 5 indicações pra vocês, 2 são nacionais, então ó, se for dar prioridade, dá pra nacional, hein? A Ana Narras escreveu O Caso do Maníaco de Salvadorenga. Eu já falei bastante no primeiro semestre aqui desse suspense, e aí eu vi que nos últimos meses eu não tenho comentado muito sobre ele, e aí eu decidi trazer essa indicação pra vocês, porque foi um livro que eu também li em coisa de 2 dias, que eu não conseguia largar a leitura, que foi muito envolvente e que pra mim teve uma pegada um pouco diferente, porque se passava nessa ambientação de podcast, e eu adoro podcast de True Crime. Aqui a gente vai ter 2 jornalistas que elas têm um podcast de True Crime, e elas começam a investigar um crime que aconteceu há 20 anos atrás, e do nada uma dessas jornalistas que iam conversar e ir atrás de uma pista desaparece. Aí a outra moça, que é a Zara, uma das jornalistas, vai atrás dessa amiga. Ela vê que a polícia não tá fazendo nada e ela decide começar a investigar o paradeiro da própria amiga por ela mesma. E é isso. O Caso Maníaco de Salvadorenga é uma história bem envolvente e que, gente, a Ana conseguiu fazer assim coisas surreais. Quando eu achei que o livro já tinha acabado, todo o plot revelado, todas as reviravoltas possíveis, ela ia lá e me mandava mais outro plot e quebrava com a minha cara. Eu fui feita de trouxa, perdi as contas aqui. E aqui a gente vai estar investigando o quê? Esse desaparecimento específico dessa jornalista, só que em contrapartida a gente vai vendo flashbacks do passado relacionado então a esse crime do caso Maníaco de Salvadorenga. O Maníaco de Salvadorenga matava mulheres. Teve um caso em específico onde ele invadiu uma casa de adolescentes, matou uma dessas adolescentes, ele depois foi preso, e aí a jovem que presenciou tudo, ela virou até escritora de livros de suspense e é uma das famílias mais poderosas e ricas da região. A suspeita das podcasters é que tenha algo além que a polícia meio que pode ter deixado escondido devido ao poder aquisitivo da família dessa adolescente que foi sobrevivente. E é só isso que eu vou falar, porque é incrível e você realmente precisa fazer a leitura. Quando eu fiz a leitura, ele estava disponível no Kindle Unlimited e depois eu gostei tanto que eu comprei o meu exemplar físico no site da editora Rocket. E é isso, eu acho que ainda está disponível no Kindle Unlimited, mas o livro está esgotado por enquanto na Rocket, porque vendeu muito. Bora pro próximo livro. Já comenta aí um livro que você leu esse ano e que você recomenda pra todos e que as pessoas precisam ler pelo menos esse livro até acabar o ano, porque é muito bom. E antes de falar pra vocês o último livro dessa lista, lembrando que se você quiser se tornar apoiador aqui do canal, tem a opção Seja Membro. Mês de dezembro tá aí, a gente vai ter a Maratona Literária de Natal exclusiva para os membros, começa dia 3 de dezembro e acaba dia 23. Vai ter muito sorteio de livro físico, sorteios de e-book, teremos lives semanais de sprint de leitura, teremos leitura coletiva do Natal do Hercule Poirot, da Agatha Christie, enfim, vale super a pena. Se
Se você quiser participar, ainda dá tempo da maratona e basta clicar no botão Seja Membro. Agora bora falar do último livro. E o último livro, eu acho que vocês já estão cansados de me verem falar sobre Loucos por Livros, da Emily Henry. Só faltou um outro livro para essa lista para estar o meu pódio. Será que é esse o meu pódio de final de ano? Será que esse vídeo já é um spoiler do vídeo que vocês podem esperar de 10 melhores leituras do ano? Não sei, mas quem sabe vem aí um grande spoiler para vocês, no sentido de que eu estou falando de muitas leituras boas nesse vídeo que talvez estejam no meu ranking de 10 melhores leituras. Emily Henry ganhou meu coração, se tornou uma das minhas leitoras favoritas. Leitoras não, né? Autoras favoritas. E em Loucos por Livros eu li na época que estava no Kindle Limited. Recentemente na Black Friday comprei meu exemplar e eu fiquei muito feliz porque eu tenho a coleção da autora sim. E Loucos por Livros, a gente vai ter uma agente literária e um editor de livros que eles são inimigos e que vão virar amantes. E a gente tem toda essa ambientação de cidades do interior, barra esse mundo literário. Então, se você gosta de livros, se você gosta de uma boa livraria antiga, se você gosta de ver um pouco mais sobre esse processo criativo de livros, é perfeito pra você. Fora que a gente vai ter um romance realmente envolvente, com personagens maduros, que vai trazer várias abordagens aqui de temas, que vai trazer uma certa profundidade pra história, mas ao mesmo tempo de uma forma leve, sutil e descontraída. Aqui a nossa personagem, ela é uma workaholic. É aquela mulher que trabalha sem parar. A irmã dela mais nova está grávida aí de 6 meses e elas vão fazer uma viagem de irmãs antes que nasçam aí os bebês. Se não me engano, acho que são gêmeos. E daí elas vão para a cidade do interior. Mas é uma cidade em especial, porque é a cidade que é retratada um dos livros mais vendidos dessa agente literária. E que há uns anos atrás ela pediu para esse editor, levou esse livro e falou: ó, esse livro promete, você quer ser o editor? E eles não se entenderam nesse encontro. E ele achou que esse livro não ia vender e que não tinha nada de potencial. Pois ele perdeu, gente, porque esse livro virou best-seller, vendeu pro mundo todo, teve adaptação cinematográfica, teve adaptação pro teatro, e a cidade que era retratada esse livro, essa história, virou um marco histórico. Então tem todo um turismo envolvendo a cidade só porque é a cidade desse livro. E aí o que a irmã grávida decide? Levar essa irmã para finalmente conhecer essa cidade de um dos livros que ela mais vendeu. E aí elas vão nessa cidade do interior e a meta da irmã é que a workaholic aqui tire umas férias e encontre um lenhador de cidade do interior e que seja um crush tão forte que faça com que ela abandone Nova York, a muvuca da cidade, para ficar nessa cidadezinha do interior. Só que aí ela vai reencontrar quem? O editor, que ela tem uma péssima primeira impressão. E aí a gente vai vendo os dois nesse quebra-pau, em paralelo a momentos muito fofos e especiais entre a irmã, relembrando momentos do passado, toda essa questão aí envolvendo ela como personagem, no sentido de se descobrir também como mulher, sobre os próprios sonhos e objetivos, e que às vezes a gente cuida muito dos outros, mas a gente também precisa olhar para o nosso próprio umbigo em determinados momentos, sim. Esse é um livro maravilhoso, ele é um pouco grandinho, acho que ele é o maior dessa lista, ele tem 427, mas vale super a pena. Esses foram então os 5 livros que você precisa ainda estar lendo em 2023. Tem aí um mês pra você ler, não sem pressão, mas se você ler esses livros, depois volta aqui e comenta o que você achou. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, até o próximo, tchau!